Fala galera, e aí, tudo certo? Como é que tá essa quarentena? Estamos aí no 12º dia, eu acho, de quarentena, nos adaptando a essa nova realidade. E fiquei pensando aqui um assunto bem legal que eu conversava bastante com vários investidores na época que eu trabalhava em corretora. Algumas estratégias, né, que a gente pode adotar durante períodos aí que são um pouco mais difíceis, tá? Não vamos entrar no mérito de qual estratégia é a melhor, né? Mas que existem várias estratégias, existem. Ou seja, você pode ser um trader, né? Pode ser uma pessoa ali que compra e vende ações em pontos gráficos ou até fundamentos, né? Que você pode ler da empresa e achar que daqui a pouco até determinado valor a ação está barata, né? E vale a pena comprar e quando chegar sei lá, a um outro valor ali acima já vende, tá? Ou você pode ser um holder, né, que é uma pessoa que faz a análise do balanço da empresa, vê quanto que ela fatura, vê o que ela distribui de dividendos e segura aquela ação para receber os dividendos ao longo do tempo. Então, nesse momento que a gente tem aí empresas sofrendo bastante, né, com essa crise, é interessante saber o quanto que de fato vai ter de impacto ali nessa empresa, no faturamento de fato, né? O quanto que a empresa tem daqui a pouco de caixa para como resguardo, ou ela vai ter isenção de impostos para poder distribuir ou não dividendos aos acionistas, que no Brasil ela tem a obrigatoriedade, né? Distribuir, se não me engano, 25% ainda, né? Do seu lucro líquido ali, caso ela esteja listada na bolsa, tá? Ou mais, caso ela queira, né? Enfim, achar que está sobrando um pouco mais de caixa, ou quiser até mesmo, às vezes tem que cuidar, porque empresas que são muito boas, né? Assim, começam a ficar muito boas na distribuição de dividendos, às vezes elas querem ocultar alguma coisa e pagam ótimos dividendos, mas no fundo elas estão querendo só agradar os acionistas, tá? Mas eu não vou falar de nenhuma dessas estratégias. Na realidade, eu vou falar sobre uma estratégia que eu usava com investidores que tinham carteira já, tinham ações a longo prazo, tá? Já tinham daqui a pouco ações há, sei lá, 10 anos, às vezes, mais tempo até. Tenho investidores que eu conheci que receberam de doação as ações dos pais, dos avós, enfim. E nunca sabiam o que fazer, porque recebiam aqueles dividendos na conta, né? Às vezes compravam mais ações, às vezes resgatavam valor, mas existem algumas estratégias que a gente pode adotar ali para tirar juros do mercado, né? Uma delas é o financiamento com opções, tá? Que se utiliza o mercado de opções, tá? Que é um mercado bem volátil, é um mercado que tem que saber operar, né? Mas se utiliza o mercado de opções para tirar juros do mercado e conseguir aos poucos reduzir o custo das ações. Então eu peguei um exemplo bem simples, tá? As opções elas estão listadas na bolsa por códigos, tá? Então, tu normalmente pega o nome da empresa, vou usar como exemplo Petrobras, não é uma indicação de investimentos, tá? Petro, depois desse número, dessas 4 letras, vai ter um código, que é uma letra na realidade, que representa um mês. Então, A, janeiro, B, fevereiro, C, março, D, abril, né? Vou usar como exemplo D, abril, que agora a gente está no mês de abril. E depois vem o valor de fato que está sendo ali negociada, ou que tu acredita que vai estar sendo negociada a opção no mercado. Só que não é muito simples assim. Então, melhor assim, abre, por exemplo, no Google ali, opções Petrobras, tá? Tem por exemplo, o primeiro site que vai aparecer é o da ADVFM, FN, aliás, tá? Que é um lugar que lista todas as opções de compra e opções de venda. Nós estamos falando agora de opções de compra, tá? Então não vou entrar no mérito da opção de venda, que é utilizado como um seguro no mercado. Mas a opção de compra, você pode fazer assim: pesquisa ali, vai abrir vários dados, vai ter um preço de exercício, tá? Tem o código da opção, que é o Petro D 14, 15, 16, 17, que seriam os preços de negociação de fato, né, do ativo ali, de venda. Na realidade, se tu tivesse
vendendo essa opção de compra para uma outra pessoa é o seguinte: você tem as ações da Petrobras e diz assim, cara, lá em abril, na terceira segunda-feira de abril, tá? Eu te vendo essas opções, essas ações da Petrobras que eu tenho, se estiver acima, por exemplo, de R$ 16, tá? Atualmente a Petrobras está cotada a 14,18, foi a última cotação que eu peguei. Então, assim, a pessoa pensa assim, putz, cara, R$ 16, faz as contas ali, precisa subir tanto pra... Pá, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai subir tanto essa ação, e eu não sei se eu vou conseguir... eu não vou pagar muito por isso, né? Porque tem que subir bastante, né? Dependendo do tempo ainda que tu tem, se é um tempo mais longo, pode subir bastante. Se é um tempo mais curto, a probabilidade é ainda menor. Então, esse mercado, por exemplo, eu trouxe aqui, a gente tem a Petro 4, que está 14,18, e a gente tem a Petro D169, tá? Se pesquisar lá, o preço de exercício vai ser R$16,90, tá? Essa opção está sendo listada a 19 centavos a opção, tá? Então, para quem tem Petrobras, o que ele pode fazer? Porque, pô, já caiu bastante, daqui a pouco pode subir, mas eu comprei ali por, digamos, R$ 12, consegui um preço bom agora nessa crise. Mas, pô, dos 12 até os 16,90 é um bom lucro, né? A gente pode considerar. E daí, se na terceira segunda-feira de abril não estiver acima desses 16,90, as ações permanecem comigo e eu terei embolsado esses 19 centavos que estão sendo cotados na Bovespa atualmente por essa opção, né? Por essa opção de compra, tá? Então, a pessoa que apostou de uma certa forma, que é o cara que está comprando a opção de compra, tá? Ele vai tá apostando 19 centavos. Ele sabe que se não chegar a 16,90 ele perdeu 19 centavos. Então é all-in. Né? Ele pode, ao longo do tempo, negociar isso no mercado e vender. Né? Então subir um pouquinho, já vende. Mas é muito arriscado, tá? A volatilidade é enorme, as variações são enormes, tanto para alta como que para baixa também. Então, você tem as ações da Petrobras, digamos, comprou a R$ 12, vende essa opção de compra Petro D169 e embolsa esses 19 centavos. Ah, mas se subir acima de 16,90 eu vou perder essa alta. Não tem problema, tu embolsou os 19 centavos e ainda embolsou dos 12 até os 16,90, tá? Nisso, só o seu custo já não é mais R$ 12. O seu custo é R$ 12 menos os 19 centavos, ou seja, o custo já vai para 11,81, né? Então é assim, pessoal, é uma opção de estratégia que se pode utilizar no mercado, tá? Então só nessa brincadeira, digamos ali, se tu comprar hoje Petrobras a 14,80 e vender essa opção a 19 centavos, já é uma redução de custo de 1%, 1,34, tá? Tu pega os 19 centavos, divide por 14,18, vezes 100, dá 1 e pouco, tá? 1,30. Então é uma estratégia que se usa no mercado, tem que cuidar porque às vezes tem poucos negócios, então você pode ficar preso ao book de ofertas, tem que fazer os cálculos direitinho para ver se a conta está fechando ali, né? Acima, por exemplo, da cotação da ação atual, que por exemplo os 14,18 da Petrobras de agora, se estiver acima disso é o que se chama de valor tempo, é um valor extrínseco. É um valor que não se sabe, na realidade está uma aposta que talvez suba o ativo no futuro. Então a pessoa normalmente ela vai pagar um valor um pouco menor. Quanto mais longe estiver o valor de execução desse preço de exercício, menos a pessoa vai pagar. Por quê? Porque, né, não sabe o que vai acontecer ao longo do tempo. Né? Então muitas pessoas fizeram essa estratégia, daqui a pouco achando que a Petrobras ia estar a R$ 30, sei lá, em janeiro o cara pensou que não, abril vai estar R$ 30, não, tá R$ 14. Então, para quem tem as ações e vai aos poucos vendendo essas opções mês a mês, sem crescer o olho, jogando fora do dinheiro, chega no final do ano, ele vai ganhando, vai reduzindo o preço de custo
e vai conseguindo aí ter um valor por ação cada vez menor, além dos dividendos que ele recebe, tá? O assunto é bem longo, então quem tiver dúvida, pô, sei lá, pergunta aí, fica à vontade. A ideia também é interagir um pouco e eu vou ver se eu tiver mais alternativas ali algumas outras questões sobre esse assunto eu vou trazendo, tá? Porque o vídeo já ficou bem longo, tá certo? Um abraço, até mais e espero de alguma forma aí ajudar a quem investe no mercado, porque eu lembro que eu acabei conhecendo investidores que tinham patrimônio expressivo, que tinham as ações há muito tempo e não sabiam o que fazer com isso, porque achavam que simplesmente, né, putz, vou ter que morrer abraçado nisso, porque comprei a tantos reais, hoje em dia tá não sei quanto e, né? Então, claro, tem que analisar o preço de custo para daqui a pouco não ser exercido no momento em que o preço de custo não vai ter lucro na operação. Então tem que fazer todos os cálculos ali, botar na ponta do lápis mesmo e aos poucos cotando quais opções que se tem no mercado, se está pagando bem, se não está, né? Daí depois pode trabalhar, se quiser, com um pouquinho mais dentro do dinheiro, né? Mais no dinheiro ali, que seria um pouco mais abaixo. Ao invés de R$16,90, tu traz um pouquinho mais para baixo o preço de exercício, a R$15, e daí o prêmio vai ser mais gordo, a redução de custo do investidor também vai ser, tá? Então é um assunto longo, mas espero aí poder ajudar nesse mundo de finanças que é bem legal, mas é preciso se informar bastante, tá certo? Valeu, até mais!